Olá, boa noite. Boa noite, FTU. Hoje vamos dar continuidade e vamos falar hoje o terceiro tipo de pessoa, que é os nascidos do Espírito Santo. Então vamos começar? Vamos começar. Vamos começar aqui, ó. Tá na página 66 do capítulo 4. O nascido do Espírito Santo não depende de cargos ou diplomas universitários para ser de Deus, mas de sua experiência com o Espírito Santo. Quando uma pessoa nasce de Deus, a imagem espiritual corrompida do primeiro Adão é apagada e a pessoa assume a imagem espiritual do último Adão, que é o Senhor Jesus. É como a gente falou na semana passada, né, que a gente deixa nosso velho eu, a nossa velha vontade, a nossa vontade carnal, e a gente passa a andar em espírito. Isso também é andar em espírito. Do Senhor Jesus. Aí está lá em 1 Coríntios 15, 45, o versículo que fala: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Então, assim, o nascido do Espírito Santo, né? Ele não precisa depender, como aqui falou, de nada para ele poder, assim, para ele poder ter uma vida, vamos supor, de sucesso. Como posso dizer isso para vocês? No sentido, assim, do dia a dia. Ele não precisa depender de pessoas, não precisa depender de situações para ele ser forte, para ele ter motivação, para ele ter força, porque o Espírito Santo já é o suficiente. O Espírito Santo é o suficiente, é isso. Ele é tudo que a gente precisa ter. Então, com ele, a gente passa a ter uma força que a gente não tem com outras coisas. A gente costuma ver hoje em dia por aí as pessoas, principalmente assim celebridades, às vezes que precisa de algo para poder suprir uma necessidade que ela tem. Então, às vezes ela precisa aparecer, precisa mostrar uma coisa para poder suprir o vazio. Ou seja, ela precisa de algo. Se tirar aquilo, ela não é feliz. Com o Espírito Santo é o contrário. A gente não precisa ter as coisas para a gente ser feliz. Tendo só ele, a gente já é feliz, já é o suficiente pra gente, né? Você usou o exemplo da pessoa da rede social. Sim. A felicidade dela sempre fica variando, né? Se os comentários forem bons, então ela vai estar satisfeita. Mas se tiver um comentário ruim, 2 comentários ruins, muitas delas entram em depressão. Então, a pessoa ela fica numa instabilidade emocional que faz mal para o corpo dela. Não é só para a alma, mas para o corpo, porque se a nossa alma está doente, o nosso corpo humano, ele também fica doente. Então, você imagina uma pessoa que ela vive por aí fazendo a vontade dela, ou segundo a vontade dela. É a natureza humana, do primeiro Adão. Né? Que Adão, ele tomou uma decisão de pegar a fruta que Eva já tinha mordido, ele poderia ter dito não. Mas pela emoção dele de ver, não, ela é minha mulher, então a gente está nessa junto. Então, ao invés de agradar a Deus, ele decidiu agradar a Eva. Então, a natureza dele foi corrompida, porque não foi mais a natureza que Deus tinha criado ele. Ele saiu do propósito de Deus. Então, o segundo Adão, o último Adão em espírito vivificante. Esse último Adão é Jesus. E ele veio e trouxe para a gente o Espírito Santo, e é o Consolador. Então, a gente tem a opção de mudar a nossa natureza. Sair dessa natureza carnal e ir para essa natureza espiritual. Mas, como a Paloma falou, não é algo que você conquista de muitas conquistas nessa terra. É uma conquista espiritual, porque a pessoa que ela tem o Espírito Santo, para ela está em paz dentro dela. Ela continua tendo lutas, ela continua tendo problemas, mas os problemas não afetam ela. É a força do Espírito. Então, a gente, quando nasce do Espírito Santo, a gente já tem tudo. A gente já tem tudo. Porque quantas pessoas são aí nesse mundo bem-sucedidas, famosas, bonitas, muito bonitas, têm um parceiro, estão num relacionamento com uma outra pessoa também muito bonita, mas são frustrados, são depressivas. Por quê? Porque tem tudo exteriormente, mas o interior dela está vazio.
Então ela não tem força nem para lutar por ela. Ela tem dinheiro. Eu imagino que se ela pudesse pagar para ter paz, ela pagaria. E alguns tentam, né? Pagam para fazer viagem, paga para terapeuta, paga para meditação, pagam para várias coisas, várias terapias em busca dessa paz e não encontram. É porque é na alma, né? É na alma, não adianta. Nada nesse mundo consegue suprir a alma a não ser o Espírito Santo. Ele é o único que tem o poder, ele é espírito, ele é o único que pode curar a nossa alma, ele é o único que pode entrar dentro da gente. Isso não tem nada e ninguém que consegue pagar, né? Como você falou, muitos tentam. Por isso que hoje em dia tanta gente está fazendo tanta coisa, está ocupando a cabeça com tanta coisa, justamente por isso, é a falta, é a necessidade que eles têm, eles querem suprir de todas as formas. Às vezes você também tem isso. Às vezes você que está assistindo, você faz isso, você tenta de tudo. Você, às vezes, isso na escola, com amizades, né? Nas redes sociais, às vezes você fica horas nas redes sociais, às vezes você fica, até mesmo às vezes só vem na igreja para se distrair, porque está faltando algo, né? Está faltando algo dentro de você. Então, assim, só com o Espírito Santo para ser preenchido, não adianta, só ele para conseguir preencher, né? E a gente pode ter a mesma natureza do Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus. Então, você já imaginou você sendo igual a Jesus? Porque ele falou para os discípulos assim: eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Consolador. E vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Você já leu na Bíblia quantos milagres Jesus já fez? Quantas pessoas ele libertou? Tudo aquilo ele falou que nós iríamos fazer muito além. Mas como? Como é que a gente pode fazer mais do que o Filho de Deus? Você pensa assim: não, gente, isso é loucura. Como é que eu posso ser mais do que Jesus? A gente não pode ser mais do que ele. Ele falou que a gente ia fazer. Mas o Espírito dele dentro de nós nos dá o mesmo poder que ele teve aqui nessa terra. Que era de curar, que era de libertar, que era de abençoar as pessoas. Então, não é algo assim que, inalcançável. O Espírito Santo é algo assim, não existe. Muito distante. Muito distante. A pessoa não consegue se ver. Eu lembro que quando eu era jovem ainda na igreja, tinha uma obreira que eu olhava para ela e dizia assim: eu nunca vou ser igual ela. E fisicamente a gente era parecida, as pessoas diziam: vocês parecem irmãs, mas eu olhava para ela e falava assim: eu nunca vou ser igual a essa obreira, porque ela faz isso, ela fala aquilo, a forma como ela fala, ela passava espírito. Então eu dizia assim: poxa, eu nunca vou conseguir. E aí, porque eu era nascida da carne, eu não me achava capaz. Mas quando eu tomei minha decisão, eu fui evoluindo na minha fé, até que eu nasci de Deus. Então, quando eu tive o meu novo nascimento, tudo era diferente. Eu já não me via mais como aquela pessoa assim: eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Muito pelo contrário. Aquilo que era espiritual, eu já não tinha mais limitação. É o que diz aqui, ó. Quando nasce de Deus, a imagem espiritual corrompida do primeiro Adão é apagada, ou seja, a sua natureza terrena, sua natureza carnal, seu passado, quando você nasce de Deus, para Deus é como se ele estivesse fazendo tudo novo, é uma página nova na sua vida. Então você pode ter cometido os piores erros, você pode ter cometido pecado, você pode ter errado hoje, né? Mas se hoje você decide mudar, então para Deus é como se já não existisse mais. Claro, mas tem que haver um arrependimento, tem que haver um arrependimento da sua parte. Porque é o arrependimento que faz a gente chegar até Deus. É o arrependimento que aniquila o pecado, né? Então, assim, se você hoje está disposto a isso, então para você tem chance, para todo mundo tem chance. É uma escolha. Aproveite essa escolha. Escolha fazer realmente o que é certo, para você alcançar o Espírito Santo, né? E às vezes o adolescente pensa assim: não, mas eu tenho muito tempo ainda. Eu sou jovem. Eu sou novo. Eu sou novo. Tô pensando ainda. Mas você tá pensando no quê? Porque o que tem nesse mundo pra gente hoje em dia? Principalmente para adolescente, você adolescente.
É cada desafio maluco que tem na escola. Enfiar cotonete não sei aonde, cheirar aerossol de desodorante. Da onde o adolescente com a cabecinha de vento vai lá, eu topo o desafio. O que você vai ganhar com isso? A gente te desafia a você ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa, nascer de Deus. Você quer esse desafio? Muitos aceitaram e hoje têm uma vida transformada, são novas criaturas. Mas tem aqueles que não aceitaram, mas estão aceitando o desafio lá do cotonete. O desafio de ser uma nova pessoa, não quer. Então, como é que a gente pode nascer de Deus, nascer do Espírito, sem fazer a vontade de Deus? Sem obedecer a palavra de Deus? Não tem como isso acontecer. É o que a gente falou da outra vez. A carne, a nossa vontade, ela atrapalha. A verdade é essa, ela atrapalha o Espírito. Então, eu não posso deixar nada atrapalhar o Espírito dentro de mim, porque eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Como é que eu vou deixar alguma coisa tirar isso? E a paz, a felicidade que a gente tem quando tem o Espírito Santo, não é algo que a gente consegue em outro lugar. Ninguém consegue dar isso pra gente. Quando você consegue ajudar uma outra pessoa com uma palavra, poxa, que gratificante. Você não se sente bem, você não é mais uma pessoa egoísta que quer guardar tudo para si. Você é uma pessoa que quer transmitir aquilo para as outras pessoas. Porque, infelizmente, também entre os adolescentes, tem muita questão de inveja. Você não gosta de ver o outro adolescente bem. Quando está na reunião, quando tem aquele seu amiguinho que estava sempre na bagunça, de repente seu amiguinho resolve prestar atenção na reunião. E o que acontece? Vai lá e fica o quê? Querendo atrapalhar. Que você não quer que ele assista a reunião porque você não quer assistir. Então, você atrapalha uma pessoa por causa de você. Então, eu vi isso acontecer na igreja. Um grupinho de adolescente, um resolve se converter e se afasta, né? Porque ele percebe que ele não consegue mais ficar naquele grupo, dentro da igreja. Se afasta. Aí vem os outros querer atrapalhar ele. Mesmo sabendo que aquele lá decidiu obedecer. E aquele que não é nascido de Deus, ele não consegue ver as outras pessoas bem. Ele não consegue olhar para a luz, porque a luz incomoda. A luz, ela não fica junto das trevas. E aquele que é nascido de Deus, ele é o sol, né? A gente fala, nascido da carne é a lua. O nascido de Deus é o sol. Então, vamos continuar aqui. Jamais poderíamos realizar as suas obras, muito menos outras maiores, se não estivéssemos na mesma condição que ele, ou seja, se não tivéssemos a sua natureza espiritual. Somente os nascidos do Espírito recebem a mesma unção que o Senhor Jesus recebeu do Pai. Por isso também estão habilitados a fazer obras semelhantes e até maiores. Então, assim, a gente só consegue fazer algo realmente só com o Espírito Santo. Não é a nossa capacidade. Não é a nossa força que fez a gente chegar até aqui. Eu lembro que quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi na sua idade, adolescente. Eu recebi com 13 anos. Eu lembro até hoje. Não tem como esquecer. É um dia único. E eu lembro que antes de eu receber o Espírito Santo, eu via as obreiras, eu via os jovens firmes, eu via a força que eles tinham, eu olhava assim, poxa, eu queria tanto ter isso. E eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, né? Mas é um outro fator, né? Isso daí é um outro fator. O fato de você nascer na igreja não justifica que você nasceu de Deus. Então, assim, eu ouvia falar de Deus e eu queria ter isso. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, foi porque eu lutei, eu me esforcei, abandonei tudo, abandonei o meu eu, abandonei principalmente o meu, que era muito meu, era muitas minhas vontades. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. E desde esse dia até aqui, a gente tem sido essa fonte, né? Então, assim, poxa, a gente permanece firme para a glória de Deus por causa do Espírito Santo. É Ele que nos dá essa capacidade, é Ele que nos dá a capacidade de conseguir falar aqui, porque a gente não sabe falar, né? É só por Ele mesmo que a gente consegue, né? Então, assim, quando você recebe o Espírito Santo, você passa a nunca mais andar sozinho,
você passa a nunca mais depender da inteligência das pessoas lá fora, e sim do Espírito Santo, sim dele. É ele que te dá a sabedoria, é ele que te ensina e é ele que te dá, é ele que coloca essa fonte dentro de você para jorrar. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você também não consegue guardar só para si. A gente não consegue guardar só para si o que a gente recebeu de graça e de tão valioso, né? E assim, eu estava pensando aqui, né? A gente... Ai, perdi agora o raciocínio. Mas assim, a gente quando tem o Espírito de Deus, a gente não muda somente dentro, assim, questão, antes eu não tinha paz, agora eu tenho. Vem muitas coisas junto. Então, assim, olha o que está escrito aqui. A vinda do Espírito Santo não apenas presenteia os servos do Senhor Jesus com dons de poder, mas, sobretudo, forma neles o caráter de Deus. Quais são os dons de poder que a gente fala? É para curar, para libertar as pessoas, para abençoar, mas ele muda também o nosso caráter. Era isso que eu ia falar, lembrei. Ele muda também o nosso caráter, porque antes a gente era uma pessoa, agora nós somos uma pessoa completamente diferente, porque eu tenho a natureza de Deus dentro de mim, então como é que eu posso ser a mesma? Eu não posso. Então, até o nosso caráter, aquela mentirinha que era contada lá atrás para o pai, para a mãe, para a professora, hoje com o Espírito Santo, você não consegue mais contar ela. Por quê? Porque na hora o Espírito Santo te repreende, porque isso é uma questão de caráter. Então, não faz mais parte de você aquelas coisas que você fazia antes. Você muda completamente, você muda os seus valores, porque eu lembro que antes de eu nascer de Deus, eu pensava assim, poxa, eu não quero casar. Para que eu quero casar? Quero construir uma família. Eu não quero fazer a obra de Deus. Quer ser uma obreira? Não, eu dizia não quero ser obreira. Casar com o pastor? Nem pensar. E isso eu estava dentro da igreja. Mas eu não queria essas coisas. Por quê? Porque não era a visão que eu tinha. A intenção que eu tinha era de crescer profissionalmente, ter dinheiro, viver minha vida independente. Mas quando eu nasci de Deus, Deus me mostrou outras coisas. Ele falou assim, olha, não é isso que eu quero para você. O que eu quero para você é desse jeito. E eu comecei a viver de acordo com o que Deus queria de mim. E é isso que ele faz com cada um de nós. Ele mostra o caminho que ele quer que a gente siga. E quem tem o Espírito de Deus vai obedecer. Não vai dizer não, Deus, não é isso que eu quero não. A gente não vai dizer isso. A gente tem prazer em dizer sim. A gente tem prazer em agradar a Deus. Mesmo sabendo que você vai se esforçar, que você pode passar por uma situação difícil, mas quando você pensa assim, não, mas Deus vai se agradar de mim. Deus vai se agradar de mim, então vale a pena todo sacrifício, não importa o que tenha que acontecer. Deus, ele vai olhar para mim e vai dizer, minha filha, minha serva. Né? Que nem falou com o Senhor Jesus, né? Esse é o meu servo em quem me comprazo, né? Em quem tem prazer, vamos resumir. Né? É isso que Deus quer olhar para você e ter prazer em você. Ter prazer de você, poxa, ter sido nascido dele. Né? Então, assim, só através do Espírito Santo que a gente tem essa alegria, essa fonte, essa força. Só através dele que a gente consegue tudo, né? Então, aí completa aqui. O Senhor Jesus não possuía apenas unção, mas também o caráter de Deus. E o mesmo acontece com todos que nascem dele, ou seja, recebe a sua natureza, o seu caráter e poder para serem feitos filhos de Deus. Porque ainda tem isso, né? É poder. Quando a gente recebe o Espírito Santo, nós recebemos o poder. Então, não é algo que é alcançado em qualquer lugar, é somente com o Espírito Santo. É uma autoridade que a gente tem que ninguém mais tem. As outras pessoas não têm. Então, muda completamente na gente. Então, Jesus fala assim, lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, ele fala assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos lhe dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não adianta você estar na igreja e você fazer a obra de Deus. Você está aqui, você ajudar, você fazer ponto de oração, você chamar os adolescentes, mas se você não tiver o Espírito de Deus, vai chegar no dia que ele vai dizer o quê? Não te conheço. Apartai-vos. Então, se você não tiver essa natureza, você vai receber a morte eterna. Somente aqueles que são nascidos de Deus vão encontrar Jesus no fim dessa vida, né? Sim, e é isso mesmo. Então, por hoje é só, né? Espero que vocês tenham aprendido e pratiquem, né? Espero que a palavra de Deus tenha entrado dentro de vocês. Até a próxima. Semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.